Quando a polícia encontrou, muito próximo de onde o crime foi cometido, ele estava tão drogado, tão fora de si, que os policiais disseram que ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Na hora de prestar o depoimento, ele chegou a dormir. Mas a confissão ou não, ele lembrar ou não anula o fato de que ele tirou a vida de Felipe. Um jovem que há cerca de um mês havia iniciado um novo trabalho em um shopping de Campinas, voltava para casa quando ouviu os gritos de dentro do ônibus. Tem ladrão, alguém ajuda o motorista. E as câmeras internas do coletivo foram fundamentais para conseguir chegar ao autor desse latrocínio. Esse é Felipe pulando a catraca ao perceber que o motorista indefeso estava em plena rodovia em Anguera, sendo ameaçado de morte por esse ladrão. E esse é o triste momento em que o assaltante atinge pelo menos 3 vezes o corpo de Felipe com a faca, a arma branca usada nesse crime. Uma passageira que estava no ônibus, que tem conhecimento de medicina, conhecimento técnico, ajudou nos primeiros socorros enquanto o motorista seguia em direção ao hospital mais próximo, a unidade de pronto atendimento no bairro do Matão, em Sumaré. Mas, infelizmente, Felipe não resistiu aos ferimentos. Esse é o momento em que o atendimento era realizado dentro do próprio ônibus. Mas como o jovem perdeu muito sangue, ele já chegou inconsciente no hospital em Sumaré. Mas a imagem que tem nesse ônibus não é a mesma utilizada para identificação. Sabe por quê? Porque o assassino, minutos antes, já havia entrado em um outro coletivo. E só não assaltou esse motorista porque ele colocou o bandido para correr. Repare que ele encosta, ele entra, passa pela catraca, puxa uma conversa para saber como está ali o motorista, se ele tem condição de anunciar o roubo ou não. Não fala muita coisa também, não fala nada com nada e anuncia o assalto. Ele tem nas mãos uma garrafa e a faca também já está com ele, a mesma que foi usada no segundo assalto, que terminou com a morte do passageiro. O momento em que ele primeiro dá um soco no braço do motorista, que aí percebe que está sendo assaltado e tira uma espécie de um porrete ali, parece um pedaço de madeira, que ele usa para se defender. Sou eu, porra! Sou eu! Ele consegue parar o veículo em segurança para ele, para os passageiros e para o trânsito em si. Olha lá o vagabundo lá, joguei pra fora. Canalha! Sai tirando sarro do motorista que, com dor no braço, ainda confere se ele realmente foi embora. Momento em que novamente ele entra no coletivo, olha ele saindo, rindo, debochando da cara do trabalhador. Como não conseguiu o assalto nesse momento, ele volta num outro ônibus, que é onde tudo aconteceu. O Guilherme Selegato já está conosco e vai trazer passo a passo de como foi o trabalho de investigação, o depoimento. Sou eu! E como essas imagens. Eu tô risando, mas o negócio é sério demais, gente. É muito sério. É muito sério. Canalha, desgraçado. Oi, Heitor, boa tarde para você e para todos que acompanham o Brasil Urgente. Um caso muito triste que revoltou aqui toda a nossa região. Sério, muito mas triste. Que agora, familiares e amigos de Felipe Leandro estão aliviados por saberem que o autor deste crime está preso, viu, Heitor? Mesmo que seja temporariamente, mas ele está atrás das grades, segue aí à disposição da justiça na cadeia pública aqui de Campinas. Foi a Guarda Civil que localizou este homem perambulando na mesma região em que o crime aconteceu, no Jardim Eunina. Segundo os agentes, o homem estava alterado, estava ali sob efeito de drogas e logo depois foi trazido então aqui para a Delegacia de Investigações Gerais, onde o caso está sendo apurado. Então, segundo o delegado, o homem não tinha ali condições alguma de prestar depoimento justamente por toda essa alteração, né, por estar ali alterado sob efeito de drogas.
E a polícia não tem dúvida de que Fabian Aparecido é então o autor deste crime. As equipes tiveram acesso às imagens internas deste coletivo da linha 637, que faz o trajeto de Campinas a Sumaré, local então onde tudo isso aconteceu. E com essas imagens, né, que foram passadas para todas as equipes aqui da região, Guarda Civil, Polícia Militar, foi que eles conseguiram então localizar Fabian. A única diferença, Heitor, do dia do crime até o momento em que ele foi preso no fim da tarde de ontem é em relação ao bigode que ele teria tirado, né, que foi assim que ele foi localizado. Mas a polícia não tem dúvidas, principalmente através do depoimento dos motoristas e das vítimas. O que também foi forte, né, nessa identificação foi através de uma tatuagem que Fabian tem no braço, que pelas imagens de monitoramento é nítido ver essa tatuagem, e as equipes então de fato conseguiram cravar que Fabian Aparecido é então o autor deste crime, responsável por ter matado Felipe Leandro, de apenas 27 anos, Heitor. Nós tivemos acesso às imagens de monitoramento e a gente vai descrever agora como que foi toda essa situação, né? Desde o início do primeiro coletivo que esse homem teria entrado até o momento dele tirar ali a vida de Felipe Leandro. Tudo começou na estação, em uma das estações de transferência ali da Avenida Lix da Cunha, estação Anhanguera. No momento em que ele entra no coletivo, né, que Fabian entra no coletivo, começa ali uma discussão com o motorista, tenta pegar ali algum objeto, tenta pegar dinheiro também, e já parte para cima deste motorista que, para se defender, pega uma espécie de bastão e agride Fabian, que na sequência sai deste ônibus, viu, Heitor? E em cerca de 5 minutos ele conseguiu então entrar no outro coletivo da linha 637, onde ele cometeu este crime. Só que o que chama atenção no meio dessa história, Heitor, desgraçado, voltou pro mesmo terminal, com a mesma transferência, a trocar de roupa, ele coloca ali uma blusa, né, uma camisa por cima até da mochila, para conseguir então acessar esse outro coletivo. Ele fica bem atrás do motorista, começa a conversar um pouco, e mais à frente, já ali na região do Jardim Olina, próximo ao posto de combustíveis, é que ele anuncia o assalto, começa ali essa discussão com o motorista, e Felipe Leandro, ao perceber a situação, sai do local, vai em direção à parte da frente ali deste veículo, pula a catraca e também entra em luta corporal com o criminoso, Heitor. Neste momento, Fabian chega a desferir pelo menos 3 golpes de faca, 2 na região do peito e 1 na perna. Mesmo assim, mesmo depois de ter sido agredido, Felipe tentou ali conter este criminoso, que conseguiu fugir do local, levando inclusive R$250, Heitor. Depois de toda essa situação, Felipe já começa caralho, a sentir mano, os não efeitos, porra né? nenhuma. Já fica ali cansado, Levantasse dessa porra desse caralho desse banco aí, mano. Caralho, velho. Ali deste ônibus, e começa a receber a ajuda dos outros passageiros que estão no local. Carro, rapaz, poderia ter uma passageira que aparenta ser enfermeira, chega a colocar luva ali nas mãos e presta os primeiros socorros a Felipe. Chega também até fazer massagem cardíaca nele. A gente vê um momento em que ela retira o boné dele, ainda estando no banco. Retira o boné, tenta medir a pressão dele pelo pescoço, mas Felipe já está desfalecido, então. Enquanto isso, os outros passageiros pedem, né, para que o motorista leve ele até a UPA do Matão, que seria a mais próxima daquele local. Enquanto então esses passageiros estão prestando os primeiros socorros a Felipe, o motorista segue em alta velocidade para a unidade de pronto atendimento do Matão, em Sumaré. Mas Felipe não resistiu aos ferimentos e morreu, Heitor. Uma história muito triste, muitas pessoas abaladas com essa crueldade. Claro, a gente sempre reforça aqui que as autoridades nunca orientam que as pessoas reajam a estes assaltos, né? Justamente para evitar que esse tipo de situação aconteça. Felipe estaria ali, estava feliz com um novo emprego, iria receber o primeiro salário, Heitor. O jovem queria cursar direito, tinha, né, ali uma vida inteira pela frente, estava muito feliz com o que estava vivendo, mas depois de ter saído do trabalho, trabalha em um shopping aqui de Campinas, e aí ao estar voltando para casa na noite de domingo, foi então quando aconteceu toda essa triste situação, Heitor. Ontem as equipes conseguiram localizar Fabian. O pai
pai de Felipe esteve aqui na Delegacia de Investigações Gerais, conversou com a nossa equipe, está, claro, muito abalado porque nada vai fazer com que o filho dele volte. Mas ao mesmo tempo, Heitor está aliviado por saber que este homem está atrás das grades. A prisão temporária dele foi decretada, ele segue na prisão pública, na cadeia pública aqui de Campinas. E quais serão os próximos passos agora, Heitor? A polícia quer ouvir novas testemunhas, né? Porque, de acordo com os agentes, quanto mais pessoas, quanto mais testemunhas, mais fácil vai ser para que a prisão preventiva deste homem, deste assassino, seja decretada, Heitor. Tristeza, né? O caso que chocou toda a nossa região, mas agora este homem aí, pelo excelente trabalho das equipes, foi localizado e segue preso, Heitor. Eu volto com você. Obrigado, Guilherme Senegato. Se pra gente já é difícil ver ele sair bocejando da cadeia, sorrindo de dentro do ônibus onde ele praticou um assalto minutos antes do homicídio, com uma cara de quem não está nem um pouco preocupado de ter tirado a vida de um jovem, de estar voltando para trás das grades. Imagina para a família do Felipe. O Brasil Gente conversou com o pai desse jovem, com o pai da vítima, que vai trazer um pouco para a gente do que é viver essa dor, entender um pouco do sentimento de justiça, que não vai trazer o Felipe de volta, mas pelo menos traz um conforto, como disse o pai.